como tinha muita fofoca a respeito de Jesus, eles resolveram dar um basta, porque aí tem outro problema. Da Bíblia, assim, para entender um pouquinho, até para falar de Jesus adolescência, que as pessoas têm muita dificuldade de entender. A Bíblia, na sua visão, né, e eu li, e a gente sabe, vai até uma parte aonde José e Maria acham, não é, que Jesus está na caravana, voltando ali de Jerusalém, e depois daquilo a gente vê a fala até 12 anos, né, a gente escuta falar, mas depois a gente não sabe. Por que não falam da vida de Jesus depois disso? Como, enfim, né, falar, a gente ouvir, a gente ouve, mas falar, a gente não vê ali, não lê na Bíblia. Por quê, Jean? Eu acho, Carol, só complementando a pergunta, desculpa, professor, na Bíblia a gente não vê muito sobre a questão da infância e da adolescência de Jesus Cristo, né? Qual é a parte que é muito comentada? É aquela parte da caravana, onde Jesus está indo com Maria, e Jesus e Maria acreditam que Jesus está lá, mas não o encontram e depois veem que ele está no templo de Jerusalém. Mas depois a gente continua escutando falar de Jesus, mas a gente não sabe da adolescência, né? A partir dos 12 anos, enfim, a vida adulta. Por que isso? Segundo os estudiosos do chamado cristianismo primitivo, ou seja, os 3 primeiros séculos pós a crucificação de Jesus, a gente só pode compreender esse aspecto não necessariamente da Bíblia, mas do Novo Testamento, a partir do processo histórico de como os 73 livros que hoje compõem a Bíblia, que nós conhecemos, foram unificados como sendo um só livro. Então, o que é a Bíblia que hoje nós conhecemos? É exatamente a versão latina, ou seja, quando o cristianismo deixou de ser cristianismo, porque era perseguido pelo Império Romano, e no século IV, o cristianismo foi transformado de uma religião perseguida na religião oficial do Império Romano. Toda a literatura que existia sobre o cristianismo estava escrita em aramaico, hebraico e em grego. E a linguagem do Império Romano é latim. Então, tudo teve que ser transcrito para a língua, traduzido para o latim. Nessa tradução, existiam milhares de textos, mas só 73 textos foram considerados livros, né? E desses 73, 46 é o chamado Antigo Testamento e 27 o Novo. Jesus só aparece nesses 27 livros. Antes dos 46, ele não aparece. É feito referências à vinda dele. Então, Jesus, ele é citado nos 27 livros do Novo Testamento. Qual o problema dos 27 livros do Novo Testamento? Desses 27, 21 são epístolas, cartas que Paulo, principalmente Paulo, escrevia para as igrejas que ele ia fundando, ou seja, dos 27 livros, são 21 epístolas, 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Então, Jesus só aparece em termos de tendo algo descrito na vida dele nos 4 evangelhos e só. E é citado um pouco nas epístolas, nesses livros considerados canônicos. Mas qual o problema? Entre os anos 382 e 388 do IV século, um grupo de cardeais da já Igreja Católica, porque o catolicismo surgiu aí, separou aquilo que seriam os chamados livros apócrifos, que eram essas centenas ou milhares de livros que existiam, e aqui se falava de tudo a respeito de Jesus. Verdades e mentiras. Existiam livros que diziam que Jesus era um menino tão travesso que pegava cachorro e enfiava ferro. Mas isso não é verdadeiro. É porque quando o cristianismo começou a disputar em Roma a fé dos romanos, vários cultos que existiam do politeísmo romano começaram a produzir histórias erradas, mentirosas sobre Jesus para diminuir o avanço do cristianismo. Enfim, essa é a razão. Por quê?
Os bispos Atanásio e outros, junto com Jerônimo, que fizeram essa escolha do que é que a gente vai considerar como sendo oficial e o que não vai ser mais oficial para a Igreja Católica, como tinha muita fofoca a respeito de Jesus, eles resolveram dar um basta, porque aí tem outro problema. Jesus foi crucificado como um bandido, como um ser humano miserável, como alguém desqualificado. E foi o Império Romano que o crucificou, ainda que movido pelos judeus. Isso aconteceu no tempo da vida de Jesus. 4 séculos depois, o Estado que o crucificou agora estava transformando o crucificado, que não era mais um bandido, era um Deus. Então, devido a isso, no Concílio de Nicéia, no ano 325, quando o bispo Ário propôs que Jesus era um ser humano que dignificou-se, aí surgiu aqui o arianismo e surgiu o trinitarismo, que são os seguidores da tal Santíssima Trindade que foi inventada nesse concílio, para fazer com que Jesus não mais fosse considerado um ser humano, e sim alguém igual a Deus, igual ao Espírito Santo. São coisas diferentes, né? Mas são transubstanciados como se fossem 3 em 1. 3 seres iguais, distintos, porém funcionando em rede, vamos assim dizer. Qual o problema? O problema é que o Estado europeu queria sumir com o judeu Jesus. Então, o homem Jesus, na transição do cristianismo para o catolicismo, ele sumiu, ele foi cancelado pelo Império Romano. Por quê? Os europeus não queriam cultuar alguém que fosse um bandido. Então, sumiram com Jesus. Por isso que nada se tem sobre a infância e adolescência de Jesus, porque Atanásio, esse bispo, esse cardeal, considerou todos esses livretos ou manuscritos sobre esse assunto como sendo apócrifos, para poder fugir com o Jesus judeu e com o Deus doido dos judeus, porque o Deus da Santíssima Trindade é um Deus chique, que ninguém sabe definir o que é. Isso é o que os estudiosos apontam e isso é o que eu assino embaixo como sendo a minha opinião. Por isso sumiu. Como recuperar essas notícias? Não tem como. Por quê? Porque a maioria desses manuscritos sumiram. Então, a coisa vem via revelação, ou seja, espíritos desencarnados, Sim. Outros níveis de consciência não humanas, através do exercício da mediunidade, canalização ou do que seja, eu mesmo... Parte dos livros que eu produzi estão enquadrados nessa característica de reproduzir ou tentar resgatar coisas perdidas do passado. Um dos livros que eu escrevi chama-se Jesus e o Druida da Montanha, que conta o quê? Aí agora eu vou para a sua pergunta. Quando José e Maria se estabeleceram e depois que Jesus nasceu, eles tiveram relações sexuais, tiveram outros filhos, o principal cliente de José na marcenaria era alguém chamado José de Arimateia. Que aquele é um cliente mais rico que ele tinha. Riquíssimo, porque José, de fato, era um cidadão top da época. Ele era tanto judeu quanto romano, tinha cidadania dupla, e era dono de minas, vendia estanho, um tipo de minério para produzir espadas, blá, 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 Império Romano, e ele tinha caravanas que iam para diversos lugares do mundo levando seus produtos. Quando José, o pai de Jesus, morreu, José de Arimateia garantiu a Maria que ele continuaria a fazer as encomendas lá na carpintaria, e Jesus e o irmão mais velho dele, Tiago, os outros ainda eram menores, estavam dando conta do serviço. Quando Jesus chegou na idade de 17 anos, pelas fofocas espirituais que chegam, José de Arimateia conseguiu convencer Maria a deixar Tiago e os irmãos que já haviam crescido,
tomando conta da carpintaria, e ele, José, contratou Jesus como sendo um homem de confiança dele para chefiar as caravanas. Para ir para o mundo todo, né? Foi assim que, em tese, Jesus, financiado por José de Arimateia, isso não está no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia, mas é essa notícia que se tem. Ele foi a 4 ou 5 viagens, e por isso esse período é obscuro em termos de notícia, e Jesus só aparece quando vai iniciar o seu ministério público. Então, isso é a notícia que se tem. Mas isso não é verdade carimbada, porque é notícia que vem via revelação espiritual. O próprio Jesus um dia deverá esclarecer né? isso aí. Porque assim, a gente também vê, e a gente ouve muitas pessoas que vieram aqui e comentaram sobre o livro de Enoque. E o livro de Enoque, assim, na Bíblia tem algumas passagens ali que fala de Enoque, mas muito pouco, segundo as pessoas que vieram aqui. Uhum. E por que esse livro de Enoque saiu, né? A gente fala muito sobre a questão dos Néfilins, né? Esse livro, até falando ali que tem pessoas que falam da ligação com seres extraterrestres. Por que isso derrubaria o cristianismo? O livro de Enoque é o livro, em tese, mais importante dos antigos livros. Mas qual o problema? O problema é que, se nós analisarmos a chamada Septuaginta, o que é a Septuaginta? Quando, ao longo dos últimos 9 séculos do milênio antes do nascimento de Jesus, as 12 tribos de Israel foram divididas em 2 reinos, o reino de Israel, o reino de Judá. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, as 2 tribos do sul, o reino de Judá. Isso começou no ano 922 a.C., porque Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado e as 12 tribos não concordaram, houve esse cisma. Desde que a literatura do povo hebreu, que depois passou a se chamar judeu, se espalhou com essas 12 tribos. Parte ficou no reino de Israel, parte ficou no reino de Judá. O Império Assírio atacou durante 2 séculos esses 2 reinos. No ano 722, o Império Assírio conquistou as 10 tribos do norte e levou as 10 tribos do norte como escravos para serem miscigenadas dentro do amplo Império Assírio. De toda a história que um dia tinha começado lá atrás com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, até o dilúvio, esses patriarcas todos aqui, tem toda uma produção literária que foi feita aqui, que sumiu com o dilúvio, muita coisa escapou, e o que escapou estava meio que guardado. Exatamente naquilo que Moisés, em retirando as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, tinham ainda o resto das notícias de antes do dilúvio, enfim. Quando o reino de Judá conseguiu sobreviver esse tempo todo e terminou se transformando nos judeus, no século II, antes de Jesus, quando Alexandre o Grande espalhou o helenismo no mundo inteiro, a língua grega tornou-se a língua mais importante. Então, 70 sábios judeus que moravam em Alexandria resolveram traduzir para a língua grega toda a literatura que havia restado da cultura dos judeus em hebraico. Então, 70 sábios produziram a tradução para o hebreu de 47 livros para a língua grega, e isso ficou sendo conhecido como sendo a Septuaginta, ou seja, a versão em grego da cultura dos judeus. E o livro de Enoque estava lá. Eram 46 livros, mais o livro de Enoque. Qual o problema? Isso foi 2 séculos antes de Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, e 4 séculos depois, isso aqui tudo virou católico, apostólico, romano, quando Jerônimo foi escolher os livros para compor o que a gente chama Vulgata, que é a versão latina, com 73 livros, o que é que ele fez? Ele pegou a Septuaginta
que 6 séculos antes os sábios judeus haviam traduzido para o grego. Dos 47 livros, ele tirou de Enoque, pegou 46 e transformou no Antigo Testamento da Vulgata. Por isso que são 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo. 73 livros é a Bíblia que a gente tem hoje. Ou seja, o livro de Enoque foi cancelado no século IV. Sumiu. Mas o que é o livro de Enoque? Na época de Enoque, a gente vai agora para antes do dilúvio, quando Enoque foi, entre aspas, levado a conviver 300 anos fora do tempo terrestre em outras faixas de realidade, quando ele voltou, ele ditou ao filho dele, Matusalém, 366 livros, ou 366 manuscritos, ou seja lá como a gente queira entender isso. Hoje, nós temos 2 pedaços de 2 desses livros e uma referência de um terceiro achado recentemente. Por quê? Em 1776, um explorador chamado James Bruce, um escocês, encontrou na Etiópia um desses livros e depois o professor Sokolov, em Belgrado, na biblioteca, encontrou outro em 1846. Então, dos 366 livros de Enoque, hoje nós temos 2. E esses 2 foram escondidos do século IV para cá, porque no século IV ele foi cancelado. Mas por que fizeram isso com o livro de Enoque? Porque a agenda da humanidade e a agenda que o tal Javé entregou a Enoque para Enoque mostrar para os humanos, apenas avisava que Jesus era um dos seres que iriam trabalhar em nome de Javé. Mas Jesus não era o evento mais importante de toda a agenda que Enoque apresentou a pedido de Javé. Ou seja, no livro de Enoque, o ser que hoje nós acreditamos que é Deus, porque foi um trabalho da Igreja Católica, era só mais um item, mas não era Deus. Então, quando o catolicismo percebeu que em Enoque a relevância do ser humano Jesus, que eles estavam elevando a categoria de igual a Deus, eles disseram: esse livro é maior, ou mais importante, ou pretende ter um conteúdo de uma magnanimidade maior do que a própria Bíblia tira. E tiraram. E destruíram. E hoje a gente só tem isso aqui.